Boa noite. Retornamos a mais uma aula do livro Memórias de um Suicidas. Nós estamos na página, né, Laila, do PDF, qual? 96? 86. 86. E paramos onde o Roberto conversa com o Belarmino, né? E o Belarmino ahn, se empolga, né? Por ser também literário, grandes afinidades com Roberto de Canaleiras. E aí ele começa a dissertar, a conversar um pouco mais, dizer que é poliglota, enfim. Então, nós paramos no parágrafo um dia em que se demorara. Laila, você pode iniciar para a gente, por gentileza? Posso sim. Então vamos lá. Um dia em que demorara um pouco mais a visita aos nossos apartamentos, avisando-nos de que fora informado que receberíamos alta dentro de poucos dias, falei, falei-lhe eu, não sem certo constrangimento diante da indiscrição de que usava. Meu caro senhor doutor, os pequeninos relatos de vossa vida, que tivestes a magnanimidade de confiar-me, calaram fundamente no âmago de meu ser, comovendo-me profundamente e fazendo-me refletir. Fui romancista na terra e, escrevendo, procurei estampar em minhas humildes produções determinado caráter moral. Deixei na terra obra vultosa, se não em qualidade, pois hoje reconheço que bem pequeno foram meus cabedais intelectuais, pelo menos em quantidade. Confesso, porém, que raramente inventava os meus romances. Eles foram antes filhos do conúbio da observação, com os retoques sentimentais de que várias vezes usei para enfeitar a dureza da realidade e assim mais rapidamente cativar editores e leitores, dos quais dependia minha bolsa quase sempre vazia, o que não deve ser qualidade muito recomendável para um escritor terreno. Quem sabe, senhor doutor, vossa lhaneza forneceria ainda alguns informes acerca do próprio drama pessoal que tanto me impressionou, para que algum dia possa eu voltar a visitar a Terra e, através de um aparelho mediúnico, narrar aos homens algo interessante, intercalado com as luminosas doutrinas que começo a aprender? Quem sabe poderia eu transmitir aos antigos leitores de minhas obras terrenas as radiosas novidades que aqui defrontei, romanceando-as com aspectos reais da vida íntima, tão humana e tão instrutiva, de espíritos que aqui eu conheça e que foram homens e também sofreram, e também amaram, e também lutaram e morreram, como toda a humanidade? E isto porque tenho ouvido asseverar os nossos mestres locais ser muito meritório para um espírito, desejoso de progredir, o romper das barreiras do túmulo, a fim de relatar aos homens as impressões colhidas na espiritualidade, a moral que a todos os recém-vindos da terra aqui surpreende. Quedou-se ele pensativo, enquanto rude melancolia lhe assombrava o semblante, que eu me habituava a ver sereno, o que me trouxe arrependimento do que havia proferido. Passado alguns instantes, porém, respondeu como ressuscitando do passado por mim, timidamente lembrado. Sim, é meritório para o espírito esse labor, justamente por se tratar de um dos mais difíceis gêneros que é dado a algum de nós realizar. Com mais facilidade, penetraremos um antro de obsessores nas camadas bárbaras da esfera terrestre, a fim de retê-los, caçando-lhes a liberdade ou um covil de magias com seu arsenal de intrugices, onde atrocidades se praticam com desencarnados e encarnados, a fim de anularmos tentativas criminosas. Com mais presteza, convenceremos o endurecido no mal à volta a uma reencarnação expiatória, do que conseguiremos vencer o cerrado espinheiro que representa a mente de um médium, a fim
de conseguirmos transmitir centelhas das claridades que aqui nos deslumbram. Dá uma paradinha aí, Laila, please. Ele aqui está conversando com o doutor de Canaleiro, Camilo, é o, é é o o Camilo e o de Canaleiro. Belarmino, né? Não, Camilo. Aí é o Camilo aqui. Uhum. Então, ele está falando que ele foi romancista e que ele gostaria de relatar esses fatos, né, que ele ouviu de outros colegas lá através de médiums, as histórias. Como ele era romancista, ele queria escrever livros através dos médiums referente a outras pessoas. E ele pedia, né, pergunta ao doutor se isso seria possível, ele voltar à Terra para fazer esse labor. E aqui esse último parágrafo, ele fala que gostaria me corrija se eu estiver entendido errado, que Hum. gostaria de voltar, né, no, nas esferas mais densas assim, para poder ter uma conversa direta, vamos dizer assim, a eles, a explicar, tentar resgatá-los para o bem? Ele fala que é o início da ideia desse livro aqui. Ele Ah, tá tipo assim, olha, né, eu gostaria de utilizar os meus dotes de escritor para mostrar o que que a gente viu aqui, sabe? Tipo assim, o que que a gente passou. E aí é a primeira fagulha desse livro aqui. É a primeira ideia desse livro aqui. É quase é um germe ali da ideia. E aí ele fala, né? Eu gostaria de maior facilidade penetraremos no antro de obsessores, nas camadas bárbaras da esfera da Terra, a fim de retê-los, caçando-lhes a liberdade, ou um covil de magias, de intrugices, blá, 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 para que ele pegue toda essa informação e consiga concatenar as ideias e trazer para a gente, como ele fez, né? Isso hum, tudo que a gente está lendo é. É, 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 a- é como ele ditou, né, para Sueli. Então, é só um escritor para mesmo, Ivone, não? desculpa, para Ivone. Ah, Sueli é outra. Então, para gente ver, né, qualquer trabalho, que a gente faça aqui, qualquer informação que a gente faça aqui, sempre vai ser bem aproveitada do outro lado, né? Então, ele, com o ofício dele de escritor, ele, né, meio que concentrou isso tudo para trazer essa obra linda que a gente está lendo. verdade, ele queria, assim, em um resuminho básico, queria trazer esperança. Uhum, Por mais que esteja difícil lá nas camadas densas ou aqui na Terra, ele quer trazer a esperança é. que o dia de amanhã será melhor. E aí, o Roberto ainda fala no finalzinho, no começo do último parágrafo, né? Sim, é meritório para um espírito esse labor, justamente por se tratar de um dos mais difíceis gêneros que é nos dado a realizar. Então, não é fácil escrever, principalmente como ele escreveu, né? Os detalhes que ele colocou, as nuances muito claras que para gente que está lendo, parece que a gente vai junto com ele, né? Ele caminha junto com ele. É incrível. Muito bem. Fran, você pode continuar, por gentileza? Posso sim. De início, deverei esclarecer que não existem muitos médios dispostos a tão melindroso gênero de tarefa. E quando se nos depara um ou outro dotado com as necessárias aptidões, além de os reconhecermos s- dessedu- deseducados da moral cristã, elemento indispensável ao fim idealizado pelos grandes instrutores que estimulam o gênero de experiências entrin- entrincheiram-se
eles de tal forma no comodismo, indispostos para as disciplinas que, em seu próprio benefício, deles exigimos, assim como na dúvida e na vaidade de se presumirem iluminados, predestinados, indispensáveis ao movimento de propaganda do invisível, que anulam completamente nosso entusiasmo, como se suas mentes nos atingissem com duchas geladas. Daí o preferirmos as almas simples, os humildes e pequeninos, os quais, por sua vez, por não disporem senão de bem pequenos cabedais intelectuais, exigem de nossa parte perseverança, dedicação e trabalhos exaustivos para algo revelarmos aos homens por meio de suas faculdades. Minha vida, prezado amigo, ou antes, minhas vidas, através das migrações terrenas em que tenho experimentado as lides do progresso, relatadas que fossem, com efeito aos seus leitores, oferecer-lhes-iam lições que não seriam de rejeitar. A vida de qualquer homem ou de qualquer espírito é sempre fértil de sequências elucidadoras, romance instrutivo que arrebata, porque reflete a luta da humanidade contra si própria, através de longa jornada em busca do porto florido e áureo da redenção. Poderá colher sua observação aqui mesmo, pois na estreiteza deste asilo há bons temas educativos para transmitir aos humanos por via mediúnica. Todavia, estou capacitado a adverti-lo de que as mais decepcionantes dificuldades avolumar-se-ão, enfrentando os seus louváveis desejos ainda porque todos os entraves surgem diante de um suicida, pois colocou-se ele em situação anormal, que afetou até a mais insignificante fibra da sua organização psíquica, assim como o seu destino. No entanto, as suas nobres intenções, sua perseverança, o amor ao trabalho, o anseio pelo bem e o belo poderão operar milagres, e estou certo de que seus futuros mestres e guias educadores orientá-lo-ão a respeito. Quanto aos informes solicitados, teria satisfação em fornecer-lhes, meu amigo. Reconheço-o sinceramente, intencionado e o espírito, uma vez despido dos preconceitos terrenos, perde o pejo que o homem conserva de revelar aos amigos os infortúnios e particularidades que o confrangem. Infelizmente, porém, não sinto em mim o desprendimento necessário para reviver o drama terrível que ainda me conturba. Medir o passado, cujas cinzas ainda se encontram palpitantes, aquecidas pelo fogo interior, de que um amor inesquecível, que amortalha de saudades e pesares insopitáveis todos os meus passos na espiritualidade, extrair das sombras da subconsciência a imagem idolatrada da perjura a quem não pude jamais desprezar, tentando conceder-me o consolo supremo do esquecimento, vê-la ressurgir dos refolhos de minhas lembranças, tal como existiu ainda ontem, formosa e sedutora, enlaçada ao meu destino pelo matrimônio, e reviver as horas felizes do convívio conjugal, quando as imagens imorredoras, sem perceber, que eram enganosas, fictícias, tão só oriundas da minha sinceridade, da fé que me inspirava, da minha grande boa vontade. Será padecer pela segunda vez a insuportável aflição de reconhecê-la adúltera, quando todo o meu ser anseia por vê-la redimida da infâmia que a arrojou ao báratro
repugnante da mais torpe situação que a um espírito feminino poderá macular, o adultério. Não posso, Camilo, não posso. Amo Leila e sinto que tal sentimento desdobrar-se-á comigo através dos evos, porque me há acompanhado ele pelo destino afora, desde muitos séculos, desde quando a voz maviosa de Paulo de Tarso ecoava vitoriosa e pura, anunciando a boa nova sob os frondes pujantes das florestas da velha Ibéria. E não descansarei enquanto não a tiver novamente a meu lado, esculpada da afronta dirigida a mim, a si mesmo, a lei de Deus, a nossos filhos e a sua qualidade de esposa e mãe, pelas reparações cruciantes a que se submeteu, levada pelos remorsos. Dá uma paradinha aí, Fran, please. Sim. Bastante Ah, coisa, né? nossa, bastante coisa mesmo. É, eu achei bem interessante aqui no início, nos dois primeiros capítulos, parágrafos, que ele vem falar o porquê que certas missões eles sentem dificuldades de interagir com os médios aqui, através do orgulho, da vaidade, através de se achar, eu tenho essa mediunidade, eu sou importante, eu sou aquilo. E faz todo sentido, porque muitas das vezes a gente se pergunta, nossa, por que que antigamente havia tantos fenômenos? Por que que antigamente tinha mais facilidade de receber tais tipos de espíritos e tal? É porque muitas das vezes o nosso orgulho atrapalha tudo. Eles estão sempre em busca daqueles que têm um coração simples, que são humildes. E humildes de verdade, porque não basta você estar lá e se dizer humilde, sendo que eles estão vendo o que está indo na sua mente, no seu coração, né? E, e isso me fez pensar que tá muito em falta disso ultimamente. Muito. É, de bons Eu médiums. acho, eu acho que às vezes a gente se deixa levar por tão pouca coisa. Sabe? Aquele assim, eu tô fazendo isso, eu sou bom nisso. A gente não tem como mentir pra si mesmo, muito menos pra espiritualidade, Uhum. né? Muitas das vezes a gente pode enganar aquele que tá do nosso lado ali, mas pra espiritualidade não tem como. E E, aí e é, ele é pode engraçado, falar. Fran, desculpa te cortar, Uhum. mas é engraçado que essa dificuldade não é só para o médium que está fazendo a Não, psicografia, não, é também para o espírito que está narrando, né? Quando ele fala que, tipo exatamente. assim, estou capacitado a adverti-lo que as mais decepcionantes dificuldades vão enfrentar nos seus louváveis desejos. Tipo, não é só. Claro, também tem o médium, né? Que isso é uma grande parte do Uhum, trabalho, mas também para ele, né? Porque ele vai reviver. Lembra do início do livro, gente, que a gente reviveu junto com o Camilo tudo que ele passou? Então, uhum. se a gente que está lendo, que não tem nenhum contato com isso, Não, não teve na pele aquelas sensações. Se a gente sofreu, imagina ele ter que relembrar. Por isso que o Roberto aqui, ele fala, eu não consigo fazer, porque eu vou ter que voltar, vou ter que lembrar. E eu não estou pronto para lembrar de tudo de novo. Então, é exatamente. uma dupla dificuldade. Uma do médium para você fazer toda essa integração energética e ter um vínculo com esse médium e o espírito que está narrando, né? Ter que reviver aquilo tudo. Então é Exatamente. E difícil. até porque, muitas das vezes, se ele foi orgulhoso aqui nessa encarnação, ele vai continuar sendo orgulhoso do outro lado de lá. Então, você Exato. imagine, para poder conciliar o médio e o espírito, para poder fazer Uhum. uma obra dessa daqui. E É. ele falando.
nós estamos sempre buscando aqueles espíritos simples, aqueles médios simples, para poder fazer o trabalho. E aí Uhum. você para e pensa, depois de Ivone, ok, a gente teve o Chico e tal, mas igual a Ivone mesmo, meu Deus, eu não vi mais. É, Assim, deve ter, mas assim, vamos dizer que ficou reconhecida como ela, entende? E sem contar toda a trajetória que ela teve, de várias e várias, várias reencarnações com no mesmo erro. Então, assim, me deixou muito reflexiva sobre isso. O que mais me chamou a atenção foi essa parte, muito né? interessante. Que eu trouxe para mim, pro meu dia a dia aqui. Sim. Eu achei interessante também essa parte que ele fala que esse amor, né, Hum, acompanha ele desde de muitos séculos atrás, desde quando a voz maviosa de Paulo de Tarso ecoava. Gente, lindo. a gente está falando aí, cara, de 2000 anos aproximadamente, aí, 1990, sabe? Tipo, é muito Uhum, tempo. muito Muito tempo. tempo. Então, esse amor que ele tinha por ela, né, tem muitos anos, Sim. algumas décadas aí, né? É. Vamos lá, dona Tamires. Fez uma pausa durante a qual deixou transparecer nos olhos a imensa ternura que vivia em seu coração e continuou em tonalidades humildes que me levaram a duplamente admirar o adamantino caráter que havia 3 anos eu observava diariamente. Pudesse eu, Camilo, e evitaria as dores, pudesse eu, Camilo, e evitaria as dores da expiação para minha pobre Leila, chamando-a para o meu convívio carinhoso e apagando de nosso entendimento, como outrora o tentei, as nódoas do delito com o ósculo do perdão, que há de muito voluntária e de boamente lhe concedi. Contudo, ela mesma nada quer aceitar de mim, antes de ressarcir o próprio débito ao embate das tormentas de uma reencarnação amortalhada nas lágrimas de rijos sofrimentos, a fim de poder considerar-se digna do meu amor e do perdão de Deus. Sua consciência entenebris- entenebrecida pelo erro foi o austero juiz que a julgou e condenou, pois com a alma chegada pelas dentadas do remorso, apavora-se tanto com o próprio passado e tanto o execra que nada será capaz de mitigar as ardências que a torturam, senão a dor irremediável no sacrifício da expiação terrena. Bem quisera eu aproximar-me dela, refrigerar minhas saudades falando-lhe pessoalmente em vigília ou durante o sono, consolando-a e incitando-a à luta pela vitória com os meus protestos de perene amizade. No entanto, não posso nem mesmo aproximar-me, porque se me percebe, apavora-se e procura fugir, envergonhada com a mácula de que acusa a consciência. Quanto a mim, poderei vê-la ou acompanhá-la em qualquer momento que o deseje, porém cautelosamente a fim de me não dar a perceber para evitar desorientá-la. Convenço-me cada vez mais, senhor doutor, de quanto os meus leitores estimariam tornar-se eu para narrar-lhes os comoventes episódios que percebo nas entrelinhas de vossas exposições. Pedirei ao pai de Leila que posteriormente leve ao conhecimento do meu caro escritor lusitano o drama que tanto o atraí. Quem sabe, o trabalho é consagrado como elemento primordial do progresso e a intenção nobre e generosa que inspire o trabalhador sincero sempre obterá o beneplácito divino para suas realizações. Ami, Dom, será? É, Ramiro de Guzmán, Doutor. doutor, aqui só está o D, Ramiro de Guzmán, encontra-se à altura de fazê-lo. Trata-se de um espírito forte,
experimentando nas lutas do infortúnio e que sabe dominar as emoções, possuindo em grau adiantado a disciplina mental. Poderá e quererá fazê-lo, pois comprometeu-se comigo mesmo a pugnar pela reeducação moral da juventude feminina na terra em memória de sua infeliz filha, tão amada por seu coração de pai, mas que tantos e tão acerbos desgostos lhe causou, malgrado a educação aprimorada que se esforçou para fornecer-lhe. Falar-lhe-ei a respeito. Dá uma paradinha e. Ai, até que enfim, tá. Ler assim no computador é muito ruim. Eu Sim, perco toda hora a linha, desculpa. that's okay. Go ahead. Então, na verdade aqui ele está continuando a conversa Uhum. com o moço lá, e aí aqui ele fala, pelo que eu entendi aqui, tá? Que ele tem muita vontade de se aproximar dela, mas ela, por vergonha, por remorso, por é, culpa, sei lá, ela não consegue nem aceitar a energia dele quando ele se aproxima. Hum. E isso é bem inconsciente, parece, né? Ela não sabe, ela só sente. Eu acho que é a energia mesmo dele, quando se aproxima, Então, até fala aí, agora ele não falou se ela tá na erraticidade ou desencarnada? encarnada. Ah, tá. E eu entendi aqui que ela estava encarnada. Então, é, Ah, tá. eu, eu não lembro, mas eu acho que ela tá desencarnada. Hum, Mas pois mais é. pra frente a gente vai relembrar essa história. Eu acho que um ponto importante pra gente pontuar é que quando a gente perdoa alguém ou é perdoado, isso não quer dizer que os laços daquela vergonha ou culpa vão ser totalmente cortados. Na verdade, tem que ter dois lados funcionando ali. Se eu fiz algo para a Fran pedir perdão, ela também precisa ter esse laço, me ajudar a cortar esse laço. Porque, como ele disse aqui, apavora-se e procura fugir envergonhada com a mácula a que acusa a consciência. Então, a consciência dela é que faz tudo aquilo retornar e ela se sente culpada, né? Então, ele É, aqui não tá, já perdoou, já tá tudo certo. desculpa, eu acho tão interessante e tão importante falar sobre isso. A gente podia ficar falando sobre perdão, sobre julgamento toda a noite inteira, mas a importância de quando a gente mesmo, encarnado, desencarnado, o que quer que seja, ter esse auto perdão, Uhum. porque não basta, né, só o outro, não que não baste, mas além do outro te dar o perdão, além do perdão até de Deus, que fala aqui do amor e do perdão de Deus, a gente tem que estar liberta da culpa. Esse negócio de culpa, ela, ela tem que ser sentida. Não adianta Uhum. falar, não adianta te perdoar ou falar assim, não, eu me perdoo, se você realmente não sente, porque se, partindo da suposição de que ela esteja encarnada, até desencarnada, mas essa questão da energia dele, né? Ela nem está consciente da aproximação dele, mas a culpa ela está dominando tanto que afasta uma coisa boa, né? Seria uma Uma coisa boa. reconciliação. É. É, é Vamos fazer muito um doido paralelo isso. aqui, porque, Tami, você trouxe uma informação que muito importante para a gente relembrar, tá? Nós somos espíritas e a gente tem a lei de causa e efeito, não tem? Então, quando vem um problema pra gente, quando a gente tem um parente difícil, a gente sempre retorna para aquele lugar de tipo, ah, se eu vim com
o fulano de tal ou a fulana de tal, é porque eu preciso resolver tal. Preciso perdoar ou sei lá. Só que tá tudo certo na hora certa. Mas a gente não tem que ficar arrastando corrente, sabe? Isso nos, vou usar as palavras da Tami, nos distancia, né? Distancia. Ela colocou o exemplo dele e dela, né? Distancia de um perdão. E aí eu vou reformular. Nos distancia de Deus quando a gente não se perdoa. Quando a gente fica ali, tarará, sabe? Tipo, nos chicoteando. Então, assim. Sabemos que existe realmente a lei de causa e efeito. Sabemos que vamos enfrentar situações difíceis. Mas do que me adianta, ou melhor, do que melhora o meu dia, ou do que melhora a minha condição, se eu só ficar na culpa? Se eu falar, sei lá, eu tenho um problema com a Fran. Aí fiquei sabendo aí que ela fez uma coisa ruim pra mim, eu fiz uma coisa ruim pra ela. Do que vai me adiantar eu ficar assim, ai meu Deus, matei a Fran na encarnação passada? Sei lá, se a gente tem algum problema, entende? Então, assim, não adianta. Não adianta a gente perceber que a gente tem um desafeto na nossa família e ficar, ai, o que que eu fiz pra ela? O que que eu fiz pra ele? O que que eu, sabe? Não adianta. Sejamos melhores um para com os outros, sem ficar nesse, o que que eu fiz? O que que eu deixei de fazer? Sem olhar para trás, tentar ser melhor, mas se libertando dessa culpa, porque essa culpa realmente só vai levar a gente a estagnar e ficar ali agarradinha, sabe? Não prosseguir, não evoluir, não melhorar as nossas relações. A gente parece que a culpa, ela aprisiona e fixa, sabe? Se a gente não solta e falar, sim, eu sou filha de Deus, sim, eu fiz errado, mas vou melhorar da próxima vez, sim, fiz uma coisa errada, sim, eu matei a França, sei lá, no século XVIII, sei lá. Mas hoje eu tenho um amor imenso por ela. Então, quanto mais a gente olhar para frente e, e tentar zerar ao máximo as nossas relações, aceitar o perdão também é difícil às vezes, né? Aceitar o perdão do outro, aceitar dar o perdão para o outro. Quanto mais esse novelo de lã for desembolado, mais rápido a gente chega lá. Então, ela, por exemplo, tem essa dificuldade de aceitar o perdão dele pela consciência. E a gente, o que que a gente faz? Sabe? Será que realmente a gente se sente filha de Deus? Será que a gente não acha que ofendeu ele de alguma maneira? Nós, espíritas, temos muita consciência, mas às vezes a gente entra numa parada de culpa. Ai, eu sou toda cagada, sei lá, eu sou toda errada, eu fiz muita merda, sabe? Tipo, mas poxa, se Deus mesmo não se ofendeu, por que que eu vou ter que me ofender, sabe? Eu vou fazer melhor da próxima vez, mas eu Eu não vou acho que ficar trabalhar arrastando. e ter esse momento, tipo, essa última frase que você falou, né? Essa colocação, ela é muito mais relevante do que a gente ficar. Porque não é um botão que você fala assim, não vou sentir culpa, ou Uhum, vou sentir culpa, né? Não é. E até aqui exemplifica muito que é o sentir. É uhum. necessário sentir, não é só falar ou só querer. Você É, tem que sentir. E às vezes a gente não consegue chegar, alcançar esse sentir. E aí eu tô aqui pensando, você falando, e eu pensando assim, Érica, não é tão, né? Não é tão assim não na é. prática, né? E aí agora você fala isso, e eu, né, do pensar desse ponto para frente e não ficar ruminando o que a gente já fez, porque, até porque a gente não lembra. Mas esse sentimento de culpa existe, mas então é aproveitar esses momentos de estudo, por exemplo, para recalcular a rota e focar mais nisso, sabe? Mais em tentar entender que as coisas são como são e que a gente vai direcionando e vai tentando melhorar e ser melhor todo dia. E eu acho que aí vai, por Sabe, consequência.
se melhorando, Sabe a uma gente consegue boa, sentir isso. sabe uma boa ferramenta para a gente começar a fazer isso? Falar. Eu sei que na nossa cultura brasileira, em alguns aspectos, a gente fica com medo de ser soberba, né? Eu tenho uma amiga que ela fala assim: eu sou rica. E ela não é. Só que ela fala: eu sou próspera, eu sou rica, eu sou maravilhosa. E aí no começo, eu fiquei assim: nossa, Eu sei até quem é. tu não conhece? Ah, não, tu Não, conhece. eu, eu acho que. Acho que tu Bom, eu conhece. também tenho uma pessoa que fala assim, que quando ela É, falou, eu fiz assim, nossa, você tá é. poderosa mesmo. Mas é um pouco disso. E aí a gente pode relembrar, tipo assim, colocar ao invés de maravilhosa. Nós somos extremamente maravilhosos. Mas essa parte da culpa, né? A gente pode sempre, se alguém falar alguma coisa, mas eu não faria isso novamente, então tô ótimo. Tipo, igual em alguns casos a gente faz na mediúnica. É, os nossos amigos chegam pra gente e falam: Ó, mas você fez isso, você fez aquilo outro. Me perdoe, eu realmente não sabia o que fazer naquela época, mas hoje eu não faço mais. E eu te garanto que eu não faço mais. Você pode ver a minha vida, você vai ver que eu não faço mais. Eu não mato mais ninguém, eu não enveneno ninguém, sabe? Tipo, então, assim, é um pouco dessa. A partir da nossa boca, a partir do que a gente fala, aquilo se constrói, né? E aí a gente vai meio que sendo convencida pela nossa fala, né? Então, se eu falo que eu sou maravilhosa, se eu falo que eu não tenho mais culpa, se eu falo que eu sou filha de Deus e ele nunca vai me pedir perdão porque ele nunca se ofendeu, né? Então, sempre a ferramenta da fala, a Ao ferramenta criar, da né? escrita, cocriar, exatamente, cocriar. Então, a ferramenta da fala, a ferramenta da escrita, a ferramenta do pensamento, isso, gente, é de graça. E a gente consegue fazer todos os dias, assim, sabe? Então, aquelas pequenas palavras ali de afirmação quando a gente faz de manhã, ou até numa oração, pedir perdão, mas reconhecer que se você tivesse consciência, você não faria novamente. Isso é uma técnica, uma dinâmica, uma ferramenta para a gente tentar extrair um pouco dessa culpa. Vamos Compreendendo-o disposto a retirar-se, observei, ainda fiel à impertinência da antiga curiosidade do romancista, em que toda parte fareja substâncias sentimentais com que engrandecer seus temas. E perdoai-me, boníssimo doutor, vossa esposa, a formosa Leila, onde se encontra presente? Levantou-se calmo, firmou o pensamento gravemente como exercitando mensagem telepática aos seus maiorais e em seguida aproximou-se do esplêndido receptor de imagens. Sintonizou cuidadosamente para a crosta terrestre e esperou, murmurando com que, para si mesmo, deve estar entardecendo no hemisfério sul-ocidental. Não haverá indiscrição em procurar vê-la nesse momento. Com efeito, a figuração de uma criança destacava-se da penumbra de seu aposento da família paupérrima. Tudo indicava tratar-se de um lar brasileiro, dos mais modestos, contanto, conquanto não miserável. Uma menina aparentando 5 anos de idade, cujas feições concentradas e tristes indicavam a violência das tempestades que tumultuavam o espírito. Entretinha-se com seus modestos brinquedos de criança pobre, parecendo mentalmente preocupada com remanescências que se lhe embaralhavam os fatos presentes, pois falava às bonecas como se conversassem com personagens cujas imagens se desenhavam quais contornos da Aquarium em suas vibrações mentais. Roberto contemplou-a tristemente
e voltando-se para mim, que me apossava do ensinamento deslumbrado ante a majestade do drama, cujos mórbidos me davam a conhecer. Aí está, encarnada na terra de Santa Cruz, onde palmilhará seu doloroso calvário de expiações. Vive agora, fora, vive agora fora dos ambientes que tanto amava, desamparada pela ausência daqueles que tão devotadamente a enterneciam, mas cujos corações espezinhou com a mais cruel ingratidão. Leila desapareceu para sempre na voragem do pretérito. Seu nome agora é outro, chama-se Maria, o nome venerável de nossa augusta guardiã. Para o mundo terrestre será linda e graciosa criança, inocente e cândida, como os anjos do céu. Perante a consciência dela própria, porém, o julgamento da lei sacrossanta que infringiu é grande infratora que cumprirá a merecida pena. É adúltera, a perjura, a infiel, blasfema e suicida, pois Leila também foi suicida, que regenerou os pais, esposo, filhos, a família e a honra. O dever pelas funestas atrações das paixões inferiores. Então, aqui ele pontua, né, que ela está encarnada agora com seus 5 anos. Ela foi suicida, né? Ela tá numa família no Brasil, né? Uma família humilde, né? Como ele disse aqui, que paupérrima. E a consciência dela, né? Como ele disse, ela vai ser uma menina muito bonita, mas a consciência dela, ela já se sente, né? Ela já tem essa sensação de ser adúltera, infiel, e aí que vai ter é, as inclinações para paixões inferiores, atrações, né, funestas, como ele disse aqui. Então, como ele já declarou aqui que ela é suicida, gente, muito provavelmente ela vai ter, durante essa encarnação, até, é como se, é engraçado, mas é como se passasse várias situações para o ex-suicida negar, sabe? Tipo, imagina um filme, aí passa assim, sei lá, é, uma derrocada financeira, uma desilusão amorosa. É como se o suicida, quando ele retorna, existem essas possibilidades. Não é sempre assim? Não. Pode existir essas situações. Parece que vai passando. Eu vejo na minha tela mental como se fosse uma esteira, assim, sabe? Passando as possibilidades. E aí, esse suicídio, ele sempre vai ter que enfrentar esse, tipo, e se eu fizer? Existe. Resistir, exato. É como se ele tivesse a possibilidade de dizer, não, não vou fazer. Não, não vou Escolha. fazer. Para saber também se ele consegue resistir, né? Para ver se ele aprendeu, né? Porque alguns ficam realmente na erraticidade, tentando ali aprender, né? Se melhorar, e quando eles retornam, eles sempre têm essa. Sempre não, tirar essa palavra, mas muito, muito provavelmente eles vão ter esse, sabe? Passando na frente. Laila, você pode fazer mais um, please? Sim. Duas lágrimas oscilaram no veludo de suas belas pestanas de andaluz, enquanto continuou comovidamente. Ó Camilo, glória a Deus, hosanas à sua paternal bondade, que encobre dos homens encarnados
o cortejo sinistro de seus erros pretéritos. Que seria da sociedade humana se a cada criatura fosse facultada a recordação de suas passadas existências? Se todos os homens conhecessem o pretérito espiritual um dos outros? De repente, brado indefinível, misto de pavor, de emoção ou vergonha, que tocaria as raias da loucura, abalou o silêncio do humilde lar brasileiro, repercutindo na placidez da nossa enfermaria de além-túmulo. A menina acabara de pressentir Roberto. Vira-o como refletido nas ondas telepáticas, pois os remorsos segredavam a sua consciência ser ele a grande vítima dos seus desatinos. E em prantos, procurara refúgio nos braços maternos, sem que ninguém compreendesse a razão de súbita crise. Deteve-se o assistente de Teócrito, isolando apressadamente o impressionante aparelho. É assim sempre, exclamou tristemente. Não tem coragem para enfrentar-me. No entanto, pensa em mim e deseja voltar ao meu convívio. Despediu-se e retirou-se meditativo. Nunca mais tornei a falar-lhe no assunto. Todavia, nesta mesma tarde, iniciei os apontamentos para a preparação destas humildes páginas. Quem sabia lá o que a misericórdia do Altíssimo reservaria para conceder-me? Talvez me não fosse de todo impossível escrever como outrora. Não possuía eu agora alguns amigos terrenos capazes de me ouvirem e me compreenderem? Sim, eu melhorara muitíssimo, graças ao eficiente trabalho usado no Hospital Maria de Nazaré. Afirmava-o a esperança radiosa que fortalecia o meu espírito. Sigo na segunda parte? Não. Vamos falar um pouco sobre isso aí. Vamos. Aqui o. Ai, deixa eu só ver quem que é. É o Roberto. É o Roberto É o Canaleiro? Roberto, né? É. Uhum. É o Roberto Cana. É porque eu tenho que fazer anotação, porque entra um, entra outro e eu acabo me perdendo. É o Roberto falando com o Camilo. É que o Roberto, pelo que eu anotei aqui, ele foi o marido de Leila. Não, Exatamente. foi o marido. Exatamente. É, né? Ele foi o marido de Leila. E como ela foi, ele, né, relatou no parágrafo anterior, sofreu. É, ela foi adúltera, sofreu de muitas mazelas, e ele apertou a televisãozinha lá para poder verificar ela lá no Brasil, e às vezes ele aparecia para ela em perispírito, em espírito, e ela o reconhecia. Observação. Ele não estava, ele não apareceu para ela. Ele não. Ele apenas acionou a TV com a imagem dela. Então, para vocês verem, né? Ele estava na colônia com o Camilo e ele acionou essa TV, só que a energia vai, né? E a sensação da menina é que ele estava ali. Ah, então ela conseguia perceber ele através da TV, Uhum, a energia dele. exato. É como Ah, se fosse, gente, uma conexão Wi-Fi. A gente não vê o Wi-Fi, mas é, vem. Às vezes não vem uma a pessoa na tua TV. mente. Uhum. Não Isso. necessariamente a pessoa está aqui do nosso lado. Às vezes tá até encarnada, mas é a conexão. E só uma observação, isso que eu ia perguntar. Quando vem certos desencarnados, seja familiares, amigos, na nossa mente, será que é esse momento que eles dão aquela Às vezes liga eles tele... estão aqui do nosso Sim. lado Uhum. e às vezes eles estão realmente só visualizando a gente conectando através da mente, Uhum. né? Porque essa Interessante. conexão é através da mente. Ele vê, claro. Vocês lembram da vez que o Camilo e a equipe dele acompanhou o Jerônimo descer na Terra? Eles foram também visualizando pela TV. Eles sentiam cheiro, eles sentiam eles sentiam tudo, parecia que eles estavam lá, né? Então, essa TV deve ser top.
Então continuando, ela é, teve um momento de emoção e ele põe aqui, ou pode ser uma vergonha também, em enfrentar-me, é o termo que ele usa aqui, correndo para os Uhum, braços maternos, tipo, mãe, me proteja, o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo, né, daquela emoção. uhum. Porque é como se fosse um confronto entre a culpa dela e a pessoa que tá ali, entre aspas, tá? Querendo cobrar ela. Só que ela própria não se liberta da culpa, né? E aí a gente está colocando, gente, uma consciência ainda muito. Ela não está 100% é, conectada com a encarnação, porque normalmente as crianças elas têm ali o finalzinho dos 7 anos aproximadamente. Agora, essas crianças que estão vindo agora, elas têm até um período um pouco mais curto, mas elas estão ainda conectando, assim, sabe? Então, normalmente, 7 anos aproximadamente, você já tem, você já começa é como se fosse um download, né? A criança entre 0 e 7 vai fazendo um download, e quando chega a 7, 8, 9, 10, já está totalmente aqui, né? Então, essa criança ela ainda tem muitas remanescências. Por isso que crianças assim, com essa idade, mais ou menos, têm amigos imaginários, sabe? Fala coisas da encarnação passada, relembram situações, porque ela ainda tá ali na conexão, tá fazendo download. Download. Isso mesmo. Então, aqui não vou entrar no próximo capítulo, porque senão a gente vai perder algumas coisinhas. Mas acho que disso tudo que a gente leu, é importante a gente relembrar que essa culpa só nos atrapalha, né? Como a Tami falou, eu acho que é importante a gente trabalhar realmente, saber que não é fácil, mas o primeiro passo que a gente faz é conversar, falar, tentar nos convencer. A gente tem que se convencer. Tem sempre falando pra gente, vai dar tudo certo, eu não sou tão ruim assim. A gente não é tão ruim assim. A gente tá aqui numa terça-feira estudando, sabe? E a gente não é tão ruim assim. A gente pode melhorar o máximo que a gente pode. E, e é isso. E quanto mais a gente tentar se convencer disso, mais isso torna realidade. Como disse Jesus, sois deuses. E se eu sou Deus, né? Se eu tenho a centelha divina dentro de mim, é porque eu não sou tão ruim assim, sabe? E tudo que eu já fiz agora, na minha encarnação e nas pretéritas, foi realmente por ignorância, foi por falta de consciência. Porque se realmente a gente tivesse consciência de tudo que a gente fazia, provavelmente a gente não faria, né? Então, é isso. Tentar se perdoar e aceitar todo perdão que a gente recebe. Aceitar de bom grado. Vamos finalizar, então. Por hoje a gente encerra e semana que vem a gente retorna. Um beijo.